E aí, buenas time, beleza? Vamos para mais um monólogo que eu faço aqui nesse canal. Vídeos que eu falo de mim, para mim e para quem mais quiser assistir. Quero deixar bem claro no começo desse vídeo que esse vídeo não trata sobre arroz, tá? O tema desse vídeo não é sobre saber fazer arroz. Apesar do título ser esse, eu quero deixar claro que o tema aqui é: você sabe fazer alguma coisa? Se precisar, você sabe fazer alguma coisa além daquilo que está no script, além daquilo que você é contratado e trabalha para fazer. Ah, eu trabalho num setor da Volkswagen só apertando uma prensa de montagem de carro. Tá bom, aquele botão você sabe apertar perfeitamente. Inclusive, às vezes pode errar, errar é humano, né? Mas será que você sabe fazer alguma outra coisa além disso? Se de repente os seus filhos precisaram ficar com você hoje por conta de um ocorrido que aconteceu durante o dia a dia e eles precisam almoçar antes de ir para aula. Você sabe fazer arroz para eles? Você sabe fazer um feijão, uma carne moída? Ou você não cozinha? E você vai pegar os seus filhos e vai comer no shopping, vai comer um fast food, vai comer um iFood, né? Um delivery da vida, né? E se você precisar hoje escolher entre as marcas de feijão para comprar no mercado, você sabe escolher diferentes tipos de arroz ou de feijão ou diferentes tipos de ferramentas para você usar, porque você teve um adendo na sua casa ali que um contratempo na sua casa e agora você precisa de uma chave Allen e ou como dizem alguns, né, chave L. Você precisa de uma chave Allen e você não sabe o que é uma chave Allen ou você não sabe como usar a chave Allen. O que é melhor, as pretinhas que são de ferro ou as de alumínio, né? Já deixo claro aqui que uma chave Allen de alumínio não vai servir para nada, né? Então, aí você vai na loja comprar e tem N tipos ali, e você não sabe qual que você precisa. Você nunca precisou apertar um parafuso da sua bicicleta, por exemplo. Você nunca se interessou por isso. Será que você sabe fazer isso, né? Será que você sabe é, fazer algo que está fora do script, daquilo que você é contratado para fazer? Então eu deixo essa reflexão, né? Um vídeo curto e mais sobre reflexão sobre aquilo que a gente precisa saber fazer para a nossa vida. Mas um dia eu vou aprender. Tá bom, e espero que esse dia realmente chegue e espero que você nunca precise disso, né? Tem muita coisa que eu sei fazer e que eu nunca usei, que eu talvez nunca vá usar na vida, né? Como por exemplo, eu sei amolar um canivete, um fio de um canivete. Hoje esse fio desse canivete estava ruinzinho, já fazia uns dias que eu estava querendo fazer isso e hoje eu precisei amolar esse canivete aqui, um canivete de bolso que eu uso para N coisas, né? Eu gosto de andar com ele no bolso. E eu precisei amolar ele e o facão. Eu tenho um facão ali que de vez em quando eu uso para fazer uns assuntos rurais aí. E ele tava com uma amolação horrível. Então, me dediquei, fui lá e amolei, né? Eu sou péssimo em afiação, mas eu me dediquei, eu não sei fazer direito. Eu preciso saber fazer, mas não sei fazer direito. Vou lá, treino, treino, treino até conseguir fazer. Eu preciso fazer isso sempre? Não. Quase nunca, na verdade. Ultimamente eu tenho precisado mexer mais com o facão, né? Que eu tenho participado mais de umas atividades rurais aí. Mas quase nunca faço isso. Então eu tenho que saber afiar o facão, porque senão eu não vou conseguir utilizá-lo no momento em que eu preciso. O almoço aqui em casa, quem fica responsável pelo almoço sou eu. Ainda bem que eu sei cozinhar. É uma coisa, eu faço isso todo dia, né? Ou pelo menos quase todo dia. Final de semana talvez não. Mas eu preciso saber cozinhar, porque senão os meus filhos vão para a escola sem comer. Senão a minha esposa também vem do trabalho na hora do almoço. Ela vem para casa para almoçar. Ela vem para casa só porque ela quer comer a minha comida, tá? Minha comida é muito gostosa, ela adora. Ela vem só para isso. Enfim, né? Não sei se é por isso, mas né? Quer dizer, na verdade eu sei. Tenho certeza que não é. Mas ainda bem que eu sei cozinhar. Eu sei fazer comida, porque senão nós quatro em casa que moramos aqui passaríamos fome ou teríamos que comer delivery, iFood e comidas prontas congeladas. Eu tenho a necessidade de saber cozinhar? Sim, sim. Diferente do que aconteça na vida. Eu tenho que saber cozinhar. Isso, eu trabalho com isso? Não. Mas eu gostaria de trabalhar com isso? Não. Mas eu preciso comer. Eu preciso. O ser humano já deixou de caçar e comer carne crua, que nem leão, que nem tigre no meio do mato,
há muitos, há milhares de anos. Nós já somos civilizados. Então nós já precisamos saber cozinhar um arroz, fritar uma carne, assar uma lasanha, cozinhar feijão, enfim, de tudo, né? Nós precisamos saber fazer. E é errando que se aprende, né? É você queimando 5, 6 vezes o arroz que você vai fazer um arroz bom. Ou pelo menos deixar de queimar o arroz. Quantas vezes, quantos churrascos a gente não faz de deixar a carne passar, deixar a carne fria, ficar encruada, torrar o pão de alho virar preto carvão praticamente. Quantos, até hoje, quantos churrascos eu já não fiz? E mesmo assim, se eu descuidar, o pão de alho preteia. E olha que hoje eu uso rotativo, hein? Então, quantas vezes eu não errei para saber que o pão de alho assava rápido, entendeu? Ou que o arroz, depois que secava aquela água lá, era no máximo 5, 6 minutos, tem que desligar o fogo baixo, tem que estar no fogo baixo. 5, 6 minutos ele vai queimar, ele vai formar aquela crosta em volta. E nem todo mundo gosta de comer aquela crosta. Quantas vezes eu precisei colocar muito sal na comida para saber que aquela quantidade era sal demais? Entende? Então, são coisas que independem minha vida independe disso. O meu trabalho não é isso. Eu não trabalho com cozinha, né? Eu não fiz um curso de chefe de cozinha. Por que existe um curso de chefe de cozinha se as pessoas tecnicamente já sabem cozinhar, né? Por que exigem um curso de chefe de cozinha para um restaurante se a dona Maria sabe cozinhar super bem lá e mesmo que ela vai entregar o currículo, ela não vai virar cozinheira naquele restaurante, o chefe naquele restaurante. Por que eles exigem? É porque isso tá, o teu trabalho é uma coisa e aquilo que você precisa saber para sobreviver é outra coisa. É, eu entendo bastante sobre meteorologia, né? Eu já fiz curso de aviação civil, fiz prático, né? Prático, eu digo assim, na prática mesmo, em sala de aula, fiquei meses estudando meteorologia, fiz provas e tal, eu tenho código ANAC, fiz a prova da ANAC, né? Era uma exigência que a gente tinha que saber fazer, que a gente tinha que aprender a meteorologia. Então, eu sei olhar para o céu e saber se amanhã vai chover. O que que isso interfere na minha vida? Muito. Se amanhã eu precisar sair de moto, pegar uma estrada de moto, eu vou saber que roupa usar, ou eu vou saber o que eu espero na estrada, ou eu vou imaginar o que que eu vou encontrar. Se eu simplesmente falar, amanhã eu vejo, e de repente está um puta sol e eu separei 4 casacos para ir. Vou ter que acordar cedo a minha esposa, entrar no quarto, abrir janela, ligar a luz, enfim, fazer barulho, acordar a minha esposa, que é super mal-humorada, para poder pegar uma roupa que não estava prevista para eu fazer isso. Então eu vou acabar discutindo com a minha esposa por um erro que eu cometi, que eu podia simplesmente entender um pouco sobre meteorologia. Ah, mas daí eu entro ali no celular e vejo na previsão do tempo. Beleza, previsão do tempo, todas elas são 80%, tá? Eu vou dizer para você que previsão nenhuma é de 100%, nem a minha, tá? Eu conheço meteorologia, mas eu não sou melhor que uma pessoa que trabalha com isso. Não tenho tanta experiência, mas eu posso olhar para a lua e dizer se amanhã chove ou não chove, entendeu? Se eu vou sair para uma pescaria com os amigos e eles estão super animados, super empolgados, e eu olho para a lua e vejo que amanhã não vai dar peixe, eu já desisto da pescaria. Ou aviso eles que amanhã não vai dar, vamos deixar para o final de semana seguinte. Entende? Então é muito mais fácil você salva a sua vida e a dos outros conhecendo poucas coisas, conhecendo um pouco mais do que você precisa conhecer para aquilo do seu trabalho, entende? Ah, eu quero ir para a praia amanhã, mas eu vejo de acordo com a meteorologia que amanhã vai chover. Se você for, eu moro a 100 quilômetros da praia, né? Se eu marco com os amigos e a gente vai fazer um programão para a praia, daí cada um gasta R$ 400 para abastecer o tanque, comprar comida, arrumar as coisas para os filhos, fazer um esquema, fazer um passeio bacana, um bate-volta na praia aí, R$ 400 aí por casal. Nós vamos em 3 casais. Porra, é 400 para cada um que eu deixei de evitar. A gente podia ir no parque ali, comer um Habib's, levar a criançada para brincar num McDonald's, entendeu? Num parquinho que ia gastar muito menos e aproveitar um dia muito melhor, entendeu? Do que ficar na estrada preso no trânsito na chuva e gastando um dinheiro que, né, desnecessário. Então isso salva, né, a nossa pele, entende? Agora, o que que isso me faz melhor que os outros? Nada. Isso pode me ajudar um pouco na vida, né? Conhecer um pouco, ter conhecimento, um conhecimento geral, né? Mas isso não me torna melhor que ninguém, certo? Inclusive, tem gente que sabe fazer muito mais coisa do que eu em assuntos que eu não desconheço, né? Em assuntos que eu não conheço absolutamente nada. Eu conheço sobre raça de vaca, sobre raça de gado. Gado Jersey,
gado Brangus, gado Angus, gado Nelore. Eu conheço, né, diversas espécies, qual que é melhor para corte, qual que é melhor para cria, qual que é melhor para leite. Conheço vários. O que que isso interfere na minha vida? Absolutamente nada. Mas esses dias eu estava na estrada e vi uma vaca solta lá cruzando a avenida, uma avenida movimentada que tem aqui, comecinho de uma BR aqui saindo de Curitiba, e liguei para o corpo de bombeiros para avisar que aquilo estava ali, que eu não ia conseguir tirar aquela vaca, isso podia ser um risco ali. E eles me perguntaram a raça da vaca. Eu acho que para evitar de ir para lá, para saber de qual chácara que ela era, porque já deviam conhecer ali na região algumas chácaras ali. E eu sabia que raça era essa vaca. E eu pude falar para eles, olha, é da raça tal. Era uma Jersey, era um gado leiteiro. Eu falei, ó, é uma Jersey, assim, assim, assado, vaca de uma novilha, né? Era uma novilha lá de uns, pelo menos uns 9 meses, né? Não tinha um ano ainda aquela vaca, mais ou menos, né? Pelo tamanho que eu imagino. Por quê? Porque eu tenho um conhecimento sobre isso. Porque eu não tenho experiência nisso, eu não trabalho com isso, eu não trabalho com vaca, eu não trabalho, eu não sou pecuarista. Mas eu conheço, entende? E talvez eu pude salvar alguma vida, porque eles puderam ligar para o dono daquela vaca, se eles tivessem o contato ali da região, e o dono foi buscar. E se eu simplesmente olho para a vaca e falo, olha uma vaca na estrada, e logo atrás, uns minutos depois, está vindo um ônibus de turismo cheio de criança e sofre um acidente com aquela vaca. Entende? Depois eu passei ali, logo tempo depois, a vaca já tinha sido retirada dali. Pelo menos não estava ali, né? Sozinho eu acho que ela não ia sair. Mas enfim, então são coisas que a gente faz, conhecimentos que a gente faz, que a gente tem. Não sei se isso mudou alguma coisa, saber a raça daquela vaca, né? Mas talvez sim, né? Eu só fiquei meio espantado. Eu falei, importa a raça da vaca? O cara falou, sim, importa. Daí eu falei, então tá, então é da raça tal. Né? Enfim, podia até ter falado qualquer outra só para mentir, né? Mas enfim, de qualquer forma eu falei a certo. E são conhecimentos pequenos em que muitas vezes a gente não se liga que a gente tem esse conhecimento, mas daí quando a pessoa pergunta, você fala, olha, é assim. E aí quando as pessoas discordam de você, falando, ah, como é que você sabe disso, você não trabalha com isso? Você fala, não, tudo bem, então, beleza, então não confie em mim, simplesmente segue tua vida lá, deixe que os outros se fodam por aquele... Quando você tem o seu conhecimento, você tenta ajudar o próximo. Se o próximo não quiser ser ajudado, você simplesmente dá de ombro e fala: não, beleza, guarde para você esse conhecimento e deixa que o outro conheça do mesmo jeito que você conheceu, da forma mais difícil, né? Tudo bem, não foi difícil conhecer a raça de vaca, né? Eu não sofri para isso, eu só fui lá, estudei, aprendi, vi qual que era a diferença de uma da outra, né? Fui estudando as diferenças entre elas. Mas, por exemplo, se você conhece, tem um conhecimento sobre cartórios, sobre burocracia de cartório. Esse cartório cobra uma taxa X, o outro cartório cobra uma taxa Y, e você conhece um pouco sobre diferentes tipos de cartório. E aí o teu colega precisa resolver um assunto no cartório e você indica para ele um cartório um pouco mais longe. Falou, vai naquele lá, que aquele lá é mais legal para esse tipo de documento. Então, o cara fala, não, para que eu vou lá longe gastar gasolina? Eu vou aqui perto. Daí ele vai nesse aqui perto e cobra um monte de taxa dele. Aí ele já não pode mais voltar atrás, porque já está ali protocolado ali, né? E aí ele acaba gastando 3, 4, 5 mil reais a mais. E você só olha para ele e fala, pois é. Então deixa ele aprender dessa forma, entendeu? Assim como nós aprendemos, assim como eu aprendi. Aprendi errando, aprendi me fodendo, aprendi queimando o arroz, né? Hoje eu sei fazer arroz porque eu já queimei várias vezes, né? Já aprendi a pescar. Quantas chumbadas eu não perdi pescando, quantos anzóis chumbadas, linhas arrebentadas, quanto dinheiro não gasto, né, com produtos de pescaria eu não gastei para hoje saber o que fazer numa hora de uma pescaria. Se eu precisar pescar para me alimentar, eu sei pescar, entende? Então, a gente aprende a trancos e barrancos e não é aleatoriamente, né? Hoje eu tenho filhos, eu sou o único da minha família, da minha geração, dos meus primos, do meu irmão, entre eu e meus primos, nós somos em 8. Nós somos em 8 primos próximos, né? Aqueles primos de primeiro grau, né? Nós somos em 8 pessoas na média dos 30 anos aí. Né? Eu sou mais velho, mas vamos colocar os outros aí. O mais novo tem 20. A mais nova, na verdade, tem 25. Então, de mim até a mais nova são 25. São 8 anos de diferença aí. Nós somos 8 pessoas. Eu sou o único que tem filho. Eu sou o único, e tem três, né? Um que mora com uma outra mãe, né? Que é separado de mim, e os outros dois que moram aqui na minha casa. Então eu tenho acima da experiência de ter filhos, eu tenho a experiência de um que não mora comigo, outros que moram comigo. Eu tenho filhos homens, tenho filha menina. Eu sei da diferença de tudo isso.
o que que vai acontecer quando os meus primos tiverem os filhos deles, e se tiverem, né? Eles não vão saber nada e não vão querer ouvir o meu conselho. E eu não vou dar. Não vou dar, vou dar só quando me pedirem. Você acha que vão ouvir? Não vão. Vão aprender como? Batendo, dando testada no vidro. Eu não me importo. Isso vai ser interessante. Eu tenho esse conhecimento para mim, certo? Eu, se precisar, se eu tiver outro filho, eu sei o que enfrentar. Eu sei o que, que eu vou enfrentar ali na frente. Eu sei muitas coisas. A minha filha agora, como eu já tive filho, a minha filha eu estou sofrendo muito menos. E estou podendo aproveitar muitas outras coisas que eu não aproveitei com os meus filhos. É, é diferente. O segundo filho é diferente, porque a gente já tem experiência, a gente já está calejado em algumas coisas. Isso é bom, a experiência é bom, né? Como dizia Leandro Carnal, né? Não é que eu goste muito desses filósofos modernos, mas essa frase que ele usa é muito interessante, né? Ele fala que a ignorância é uma bênção. E é uma bênção mesmo. Ele usa o termo de que ele foi num churrasco com a família dele, e nesse churrasco ele estava lá, ele já com seus 50 e poucos anos, tinha uma piscina, e tinha um sobrinho dele de 18. Enquanto ele estava criando coragem de entrar na piscina, e colocou primeiro um pé, depois o outro pé e foi sentindo aquela água gelada aos poucos, e aos poucos ele ia entrando na piscina, parte a parte do corpo dele e gelando cada vez uma parte do corpo, ele sentiu várias vezes a dor da água gelada subindo, enquanto o sobrinho de 18 anos dele veio correndo na borda da piscina e se atirou na piscina. Ele sentiu dor uma vez. Então, a ignorância é uma bênção, né? Nós não conhecermos daquele assunto é uma bênção. Se eu não soubesse fazer arroz, mas precisasse comer arroz, né, naquele dia, eu precisasse me alimentar aquele dia, eu ia dar o meu jeito, entende? Eu ia dar o meu jeito, ou alguém ia dar esse jeito para mim, mas eu não sei fazer arroz, então a ignorância é uma benção. Eu ia sentar aqui no sofá enquanto alguém faz para mim. Eu não sei fazer, então eu tenho essa benção de não saber fazer, entende? Mas ninguém vai deixar uma pessoa morrer de fome. Eu, se ver alguém morrendo de fome, eu me prontifico a comprar uma comida, fazer uma comida para aquela pessoa se eu não puder comprar. Eu dou um jeito, mas não vai morrer de fome na minha frente, entende? Eu devia ser assim também. Eu devia ser assim também. Eu devia simplesmente sentar aqui e falar, olha, faça minha comida porque senão eu vou morrer, né? A gente tem certos medos, né? E isso é um pensamento mais... Eu não vou entrar em meio político, né? Mas isso também tem cunho político, né? Pensamento de quem simplesmente senta aqui, espera que os outros façam e tem aquele que faça indiferente do que os outros querem, né? Faz para você mesmo, né? Eu quero saber fazer e quero fazer por mim. Pelos outros é só um benefício a mais, né? E tem aqueles que simplesmente deixam que fazem por eles, né? Enfim, eu acho que é muito mais útil a gente saber fazer ou saber conhecer determinados assuntos, porque assim, um dia a gente vai precisar disso. Você lembra a fórmula de Bhaskara de matemática? Você estudou na escola? Se você for aqui uma pessoa que está ouvindo esse vídeo um pouco mais jovem e acabou de estudar, provavelmente você lembra. Mas tem aqueles mais velhos, pais que nem eu, né? Pais já de não primeira viagem, de seus 30 e poucos anos, 40 e poucos anos, que talvez não lembre. Então, eu particularmente já esqueci a fórmula de Bhaskara. Às vezes eu volto nela para dar uma relembrada. Um dia, eu já precisei dela, tá? Eu já precisei, só para deixar bem claro. Um dia a mais na minha vida, talvez eu vá precisar de novo. Ainda bem que hoje nós temos o Google. Temos que saber usar das artimanhas, né? Que daí eu pude olhar ali. Mas confesso que eu precisei e na hora que eu precisei eu não lembrava. Eu lembro de muita coisa, mas a fórmula de Bhaskara eu não lembrava na hora. Então, são conhecimentos que a gente vem esquecendo. É bom a gente atualizar sempre, né? Mas não tem como. A nossa vida é corrida e a gente tem tantas coisas e tantos problemas e tantos assuntos para tratar que não dá para estudar tudo todos os dias, né? Isso é muito bom. É que nem eu tô vendo um seriado agora, né? Acompanhando um seriado aí. Na verdade, acompanho vários, né? Mas um especificamente aí, aquele Yellowstone, né? Para quem quiser assistir, é bem bacana. Ele não tem no Netflix, mas tem várias redes piratas aí, dá para você baixar, enfim. É, naquele seriado lá, o, o Moore lá, o dono da fazenda Moore, né? O diretor da fazenda lá, o velho, né? O senhor das terras ali, ele ele tem um filho dele lá, vou dar um spoiler, né? Ele tem um filho dele lá que sabe fazer muita coisa e uma filha porra louca. Aí ele coloca os dois para duelarem numa disputa de uma vaga política lá, ele coloca os dois, né? Ele é arquiteta lá, ele arma um plano lá para colocar os dois para duelarem por uma vaga política, para uma vaga pública lá que tem
de um cargo público da cidade, que ele queria colocar pelo menos um filho lá. Ele coloca os dois lá para saber qual deles sabe fazer melhor, né? Qual deles vai saber tomar aquela atitude e saber qual dos dois vai ter mais atitude e mais conhecimento sobre aquele determinado assunto. Ou assuntos relacionados àquilo, né? E os dois trabalham no mundo jurídico e tal, então os dois têm conhecimento sobre aquilo. E é interessante, é um seriado bacana, é um seriado que tem bastante drama, aconselho aí todo mundo assistir. É um seriado bem legal. Enfim, e estou me estendendo demais já nesse vídeo. O tema era para ficar bem mais curto, era um tema bem mais simples. Já estamos em 20 minutos de vídeo. Deixo vocês por aqui e até mais.